Rejeição do veto do governador Wanderlei Barbosa na Assembleia pode deixar servidores sem direito à indenização. Ex-deputado Paulo Mourão rebate declaração do senador Eduardo Gomes em evento do PL em Palmas de que Flávio Bolsonaro estaria sendo vítima de perseguição no caso Master. O que você acha disso? E três dos principais nomes do Podemos, Eduardo Siqueira Campos, Vanderlei Luxemburgo e Ronaldo Dimas, divergem sobre o apoio de candidato a governador. E Vicentinho Júnior e Vanderlei Luxemburgo declaram apoio ao fim da escala 6x1. Esses são os destaques dessa edição, mas antes de começar eu convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar pelo longe e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente para que a gente tenha um site assim, cada vez mais independente a serviço da democracia e do Tocantins. Bora pro vídeo, beleza? O impasse em torno das indenizações de diversas categorias de servidores públicos se agravou e trancou a pauta da Assembleia Legislativa nesta semana. O conflito coloca em risco o reajuste dos benefícios após o vencimento do prazo para a votação do veto do governador Wanderlei, ocorrido na última segunda-feira. Caso o veto do Executivo seja mantido, os servidores podem perder o direito a novos valores e as categorias que seriam incluídas ficarão de fora da medida. A crise começou após a Assembleia Legislativa modificar o projeto original do governo do estado. A proposta inicial do Palácio Araguaia previa uma indenização de R$1.000. No entanto, os parlamentares aprovaram um substitutivo elevando o valor para R$1.500. O texto foi elaborado pelo presidente da Casa, Amélio Caires, em conjunto com os deputados Valdemar Júnior, Danilo Alencar, Olinto Neto, Júnior Gel, Jorge Frederico e Eduardo Mantoan. Esse reajuste parlamentar foi vetado totalmente pelo governador Wanderlei Barbosa. Com um acordo posterior com as categorias, o governador Wanderlei Barbosa enviou outra medida provisória para fixar o valor de indenização de R$1.200 mensais. Contudo, a Assembleia devolveu a MP sob o argumento jurídico de que o Executivo não poderia legislar sobre um tema que já estava em debate e em votação pelos deputados. Com isso, o único caminho legal restante para o Legislativo é derrubar ou manter o veto original do governador. Há uma discussão jurídica e de prerrogativa entre os dois poderes. O Palácio entende que os deputados estaduais não poderiam ter alterado o valor da indenização por se tratar de um ato exclusivo do Poder Executivo. Já a Assembleia argumenta que a iniciativa do projeto foi do próprio governo e, por isso, o Legislativo tinha autonomia sim para alterar e executar as modificações que julgasse mais adequadas. Se o veto do governador for derrubado, passa a valer o valor de R$1.500 proposto pelos deputados. Por outro lado, se o veto for mantido, será necessário baixar um decreto legislativo apenas para garantir o pagamento dos R$1.500 durante o período em que a medida provisória substitutiva esteve em vigência. Após esse período de vigência, caso o veto seja mantido, os servidores voltarão a receber os valores antigos, que ficam em torno de R$800. Além disso, as outras categorias que se beneficiariam com a ampliação do projeto do governo perderão direito à indenização. A expectativa era de que uma solução fosse votada nesta semana. No entanto, pedidos de vistas adiaram a discussão e a votação do veto do governador deve ficar para a semana que vem, mantendo a pauta da Assembleia Legislativa trancada até a deliberação final, porque o veto deveria ter sido votado até segunda-feira e não foi, ok? O deputado federal e pré-candidato a governador Vicentinho Júnior declarou apoio ao fim da escala 6x1 em uma publicação na rede social X nesta quarta-feira. Vamos ver a publicação do Vicentinho.
Está aí a publicação. O deputado Vicentinho afirmou que a decisão foi tomada após ouvir especialistas de todo o Brasil, consultar representantes do empresariado e dos trabalhadores e disse ter decidido com muita responsabilidade votar nesta quarta-feira em favor da PEC que acaba com a jornada de trabalho 6x1. Vicentinho disse que vota com embasamento técnico, mas também em favor da manutenção de uma relação saudável entre empresários e trabalhadores, que dão duro, segundo ele, para construir o nosso Tocantins em um Brasil mais próspero. Essas são as palavras do deputado Vicentinho, como vocês estão vendo aí nessa imagem do X. O Vicentinho é o segundo membro da bancada federal do estado a declarar apoio ao fim da jornada 6x1. Um outro parlamentar que já havia definido votar pelo fim dessa jornada é o deputado federal Ricardo Aires, do Republicanos. Do Senado, apenas o Irajá, do PSD, se colocou a favor do fim da escala 6x1. Dorinha Seabra Rezende, do União Brasil, pré-candidata a governadora, e Eduardo Gomes, do PL, pré-candidato à reeleição, ainda não se manifestaram sobre o assunto. Outros 4 deputados federais do estado chegaram a assinar uma emenda que adia em 10 anos a implementação do fim da escala 6x1 e ainda abre brecha para uma jornada semanal de trabalho de 52 horas. São eles os deputados Alexandre Guimarães, Toinho Andrade, Eli Borges, Felipe Martins, ok? Também não se posicionaram sobre o tema na Câmara dos Deputados os deputados Thiago Dimas, do Podemos, e Carlos Caguim, do União Brasil, beleza? Outro pré-candidato que anunciou sua posição sobre o tema foi Vanderlei Luxemburgo, pré-candidato a senador pelo Podemos. Ele defendeu em agenda em Alvorada nesta terça-feira o fim da escala 6x1 e a adoção da escala 5x2 como uma medida de qualidade de vida para os trabalhadores. Por outro lado, Vanderlei Luxemburgo defendeu que a mudança seja acompanhada de responsabilidade econômica e participação do governo federal. Luxemburgo diz que é preciso mudar, mas com responsabilidade. A posição de Vanderlei Luxemburgo em favor do fim da escala foi apresentada durante visitas que ele fez a empresas, conversas com trabalhadores, empresários e moradores, e além de entrevista à rádio BR-FM em Alvorada. Para Vanderlei Luxemburgo, a discussão precisa sair do campo ideológico e entrar no campo da solução. Vanderlei Luxemburgo está certo, mas uma coisa precisa ser dito. Essa questão do fim da 6x1, ela ultrapassa o campo ideológico. Nós temos, por exemplo, senador como Cleitinho, que é da extrema-direita, defendendo o fim da escala 6x1. Então nós temos gente à esquerda e à direita que sabe do tamanho do sacrifício da classe trabalhadora, e que essa será a maior conquista dos trabalhadores e trabalhadores brasileiros neste século XXI. O ex-deputado Paulo Mourão gravou vídeo para as redes sociais em que rebate a declaração do senador Eduardo Gomes feita durante o encontro das mulheres do PL na segunda-feira em Palmas, em que o vice-presidente do Senado e tocantinense afirmou que seu colega de Casa Legislativa e de partido, pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro, estaria sendo perseguido no caso do Banco Master. Acredita nisso? Todos têm acompanhado o episódio do áudio do próprio Flávio Bolsonaro ao Daniel Vorcaro, que mostra a relação próxima dos dois. Vorcaro está preso pelo que é considerada a maior fraude contra o sistema financeiro nacional. No áudio, Flávio Bolsonaro cobra de Vorcaro o pagamento de até 134 milhões de reais para supostamente financiar o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, Jair Bolsonaro. Contudo, muitas suspeitas estão sendo levantadas sobre o real destino do dinheiro que estaria sendo enviado por Vorcaro para esse filme, o que a Polícia Federal está investigando, ok? Assim, assista o vídeo do Paulo Mourão em que ele rebate o senador Eduardo Gomes. Senador Eduardo Gomes, você ontem aqui em Palmas afirmou à sociedade tocantinense que o Flávio Bolsonaro está sendo perseguido. Ora, mas perseguido por quem? Porque como é que se explica? O Banco Master, ele nasceu no governo Bolsonaro, apoiado pelo Banco Central do presidente Campos Neto. O Bolso Master, que transferiu agora
mais de 62 milhões de reais por uma conta de um fundo de investimento lá nos Estados Unidos, que é administrado pelo Eduardo Bolsonaro e o seu advogado, o Paulo Calixto. Compraram uma casa nos Estados Unidos. Mas a quem interessa perseguir, ou quem é o responsável pela perseguição ao Flávio Bolsonaro, o senador Eduardo Gomes? E a rachadinha? Se lembra da rachadinha com Queiroz? Se lembra que o BRB financiou uma casa de mais de 14 milhões de reais, que declararam que era 6 milhões de reais lá no Lago Sul, em Brasília, por Flávio Bolsonaro? E como é que justifica o Flávio Bolsonaro visitando o Vocaro com a tornozeleira eletrônica? Está sendo perseguido, mas por quem? Quem quer perseguir Flávio Bolsonaro? O problema, Eduardo Gomes, é que vocês que fazem a defesa da candidatura Flávio Bolsonaro, vocês não têm proposta, vocês não têm argumento para discussão e vocês trabalham a vida toda em cima de fake news. É preciso colocar os pés no chão. O povo não é bobo. O povo está antenado nisso daí. O povo está querendo transparência. E é isso que este governo do presidente Lula tem trabalhado. E vamos esperar, porque mais coisas vai acontecer do Bolsomaster. E pode ter certeza, vai explodir em território tocantinense, pegando algumas cabeças. Com certeza. O envolvimento é muito grande em todo o Brasil. E aqui o Tocantins não vai fugir à regra. Como se vê pelos argumentos de Paulo Mourão, está difícil sustentar o papel de perseguido para Flávio Bolsonaro, como tenta fazer o senador Eduardo Gomes, beleza? E para a gente terminar, 3 dos principais nomes do Podemos do Tocantins divergem sobre os rumos que o partido deve tomar sobre o apoio à candidatura ao governo do estado. Estou falando do presidente regional do Podemos, o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, o empresário e técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo e o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, esses dois últimos pré-candidatos a senador. Eduardo Siqueira Campos é um dos maiores entusiastas da pré-candidatura ao governo do estado da senadora Dorinha Seabra Rezende, que é o nome do Palácio do Araguaia nessa disputa, né? Desde que o nome da senadora foi posto nessa corrida sucessória ainda no ano passado, o Eduardo é um dos maiores entusiastas, inclusive é um dos organizadores principais daquele grupo do G5+, que reúne os 5 prefeitos das principais cidades, maiores cidades do estado, em torno da pré-candidatura da senadora Dorinha. O prefeito, inclusive, já fez várias reuniões de pré-campanha com a senadora Dorinha, participou do grande evento de lançamento da pré-candidatura dela em março, entre outras movimentações de pré-campanha para promover o nome da senadora na corrida pelo Palácio Araguaia. Já o empresário e técnico de futebol Vanderlei Luxemburgo não tem se manifestado sobre quem vai apoiar para o governo do estado. Agora, é fato nos bastidores que não se descarta que ele possa tomar um caminho diferente, ou seja, subir em outro palanque. O ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, tem afirmado nos bastidores também que não descarta o nome de Dorinha para apoiar, mas também nem tampouco o nome de Vicentinho Júnior para apoiar para o governo do estado. De toda forma, com essas duas pré-candidaturas ao Senado, de Luxemburgo e de Ronaldo Dimas, é certo que o Podemos não fará parte da chapa majoritária. Ele não vai se aliar na chapa majoritária, beleza? Já que precisará lançar 2 nomes ao Senado de forma avulsa. Isso pode liberar os pré-candidatos do Podemos a apoiar quem quiser para o governo do estado. E nós vamos estar acompanhando e trazendo isso aqui para vocês, ok? E é isso, pessoal. Essa foi a edição desta quarta-feira do nosso Em Off, né? E eu convido você novamente a se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo para ele ir longe, para a gente chamar muita gente para falar sobre a política do Tocantins e seja nosso parceiro no CCT mais independente. É muito importante, leve isso a sério, são apenas R$15 por mês para você ajudar a gente a construir um site cada vez mais independente, cada vez mais assim, a serviço do Tocantins e da democracia. As informações estão aqui na descrição desse vídeo, beleza?